Bom, pessoal, matar um pouquinho a curiosidade de vocês enquanto à estrutura da caixa. Né? Projeto original Sandbox, Interactive Sandbox, e a gente nomeou aqui na escola como Dombox, né? Como eu tinha comentado com vocês. Então, para vocês perceberem da estrutura, tá? Então é uma caixa de madeira. Essas especificações de altura, largura, né? O comprimento da caixa, tudo vocês encontram no material explicativo do próprio autor, do Oliver. Mas a gente tem um passo a passo também, caso vocês queiram. Aqui atrás da caixa a gente tem o PCzinho rodando uma distribuição do Linux e a ferramenta, né, da Sandbox. Usamos para a estrutura esses perfilados que ajudaram bastante por causa da regulagem de altura, né, porque num determinado momento aqui a gente vai ter o Kinect, que vai fazer toda a brincadeira, né, do sensor de altitude da areia. Então essa distância, mas quanto você usa dessa distância, né, da areia até o Kinect? Não existe uma especificação técnica para isso, né? Nós tivemos que ir na tentativa e erro, porque vai depender inclusive da quantidade de areia que a gente colocar na caixa, tá? Então, assim como você tem a regulagem de descer e subir, aqui no caso para a gente ficou fácil, né? Então a gente foi subindo e descendo até acertar essa distância. E lá em cima, como eu disse para vocês, um projetor antigo, né? Nada especial, um projetor normal de teto, de mesa. Como a projeção é próxima, né? E geralmente você faz no escuro, então pra gente aqui ele foi suficiente. A única coisa que eu vou repensar para o próximo projeto, quando a gente for montar outra caixa, é nessa estrutura lateral aqui de prender o projetor, né? Porque ele tá fixo, mas a regulagem dele é difícil, né? E como a gente precisa na hora da regulagem encaixar, né, as bordas, tá vendo que sobra um pouquinho do preto, também é normal. Como a gente precisa encaixar essas bordas, a regulagem desse jeito que a gente fez aqui ficou meio complicado, né? Então, uma escola que eu ajudei a montar, a fazer o projeto, eles prenderam um projetor num suporte de madeira, numa base de madeira, e a madeira sim, eles prenderam no perfilado, né? Então acho que vale também. E aqui na projeção, né, a gente tem o Linux rodando. A distribuição que a gente usou foi o Linux Mint. No projeto do Oliver ele sugere algumas outras distribuições, mas a gente não conseguiu fazer funcionar com nenhuma. Talvez até tenha sido uma questão de driver de vídeo, alguma coisa que a gente não encontrou para essa máquina nossa, e no final o Linux Mint deu certo, o Linux Mint funcionou, tá? Agora a caixa em si funcionando, deixa eu só apagar a luz um pouco da sala aqui para ficar um pouquinho mais interessante. Então ela vai funcionar da seguinte maneira, né? Eu fiz alguns atalhos na área de trabalho aqui para as versões da caixa que a gente criou, tá? Então a primeira versão da caixa é a Sandbox original, tá? Então a Sandbox original tem esse mapa de cor para as profundidades. Então, à medida que eu vou mexendo na areia, eu vou tendo diferentes profundidades, né? O que for mais fundo vai chegar até aquele tom que representa a água, e o que for mais alto, ele começa a surgir o branco aqui, que seria a altitude mais alta, né? Então a original do Oliver Kreylos, ela tem as curvas de nível, né? Que são essas linhazinhas desenhadas no relevo, e a cor é um mapa de cor, uma escala de cores padrão da geografia, tá? Então aí o aluno consegue estudar vários conceitos a partir do projeto original dele. A partir daí, a gente foi fazendo algumas versões, né? Então uma delas é a própria Sandbox original, só que com a água. Então eu consigo fazer numa determinada altura aqui, um pouquinho fora da areia para cima. O sensor do Kinect percebe a minha mão lá. No caso eu posso utilizar a mão, ou aqui na escola, quando a gente trabalha com os menores, né, a gente usa uma nuvenzinha para a coisa ficar um pouquinho mais lúdica, tá? E aí repara que a água vai escorrer obedecendo a física do relevo. Então se tiver buraco ela vai empoçar, se for uma rampa, né, uma clive ou um declive, ela vai subir e vai voltar até ela empoçar onde é mais fundo, né? Então aqui você também consegue trabalhar vários outros conceitos. Aí nós temos ainda, né, a primeira versão que já é nossa,
que é a Dinobox. Então a Dinobox, o que eu fiz? Né? Pela linguagem de programação, lá pelo código, eu tirei as curvas de nível e mudei o mapa de cores, aquela escala padrão. Então aqui é aquele projeto dos dinossauros, onde os alunos trazem um dinossaurozinho recortado e pintado por eles, cola num palitinho de sorvete, e aí eles espetam, né, no cenário o dinossauro para fazer o fechamento de um projeto de dinossauros que a gente tem no terceiro ano. Né? Quando eles vêm visitar, a lateral e aqui o fundo, eu revisto com uma impressão de nuvens, né, de céu, para a brincadeira ficar um pouquinho mais lúdica, um pouquinho mais interessante. Tá? Nesse caso da Dinobox, a gente consegue, vou fazer uma craterazinha aqui, que aí é o grande tchan da Dinobox, que é a erupção do vulcão. Então eu vou abrir uma outra versão dela, onde eu vou fazer a mesma coisa, vou usar a nuvenzinha aqui, né, que eu comento com ele sobre as tempestades em cima do vulcão por causa da diferença de temperatura. E aí eu tenho a erupção. Aí a mesma coisa, né? A lava vai obedecer o relevo, então aquela craterazinha que eu fiz lá em cima, a lava vai ficar empoçada, vamos dizer assim, e o resto vai descer, né, vulcão abaixo. Então essa é a versão da Dinobox, essa é nossa também, né? Foi um trabalho que a gente fez. E por último, pro sexto ano, a gente fez relevo sub, né? Então aqui na parte marrom eu teria um continente, terra, uma ilha, alguma coisa, e aí para baixo a gente estuda até a última camada do relevo sub. Tá certo? Então essa foi a brincadeira que a gente fez, estrutura na realidade que a gente fez para brincar um pouquinho com essa turma, né, que está antenada. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fiquem à vontade, tá certo? A gente está à disposição para ajudar, a gente tem um materialzinho meio de passo a passo, pelo que a gente já apanhou, né, da versão original. E aí, para finalizar, geralmente a gente deixa sempre, né, dar aquela alisada no terreno. E aí a caixa está pronta para outra de novo, para outra brincadeira, para a próxima turma. Falou, pessoal? Valeu, um abraço.